Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Agradeço a presença de todos aí que estão online. Hoje eu estou gravando de um lugar muito especial, com a companhia de irmãos. E hoje o tema é um tema bastante controverso, um tema polêmico, né? É um tema que a gente não costuma ouvir muito por aí. A gente costuma vivenciar esse tema, experimentar, né? Conversar sobre isso, mas a gente não dedica o estudo em cima disso, né? Para quem tem acompanhado os vídeos, a gente fez um primeiro vídeo introdutório para falar da nossa miséria diante de Deus, um vídeo que nos testifica como inimigos de Deus, como inimigos de Cristo, né? Totalmente carentes da graça de Deus. E no segundo vídeo a gente tratou sobre o pecado, né? Uma diferença entre a gente ter pecado e cometer pecado, uma diferença bastante interessante, né? A gente não pode mudar a nossa natureza, mas Cristo pode mudar a nossa natureza habitando em nós, nos fazendo melhores, nos fazendo mais dignos daquilo que Ele almeja para a gente, tá? Bom, então, sem mais delongas, né? O tema de hoje é pornografia e masturbação. Por que, né, falar sobre esse assunto? A pornografia, ela tem tomado uma proporção bastante incomum de algumas décadas para cá, né? Eu, há algum tempo, fiz uma pesquisa e essa pesquisa comparava o mercado da pornografia nos Estados Unidos com os mercados do segmento esportivo, né? Se você pegar toda a indústria do basquetebol, a indústria do basquetebol é o quê? São os times, são os uniformes, é a mídia que é envolvida, o valor arrecadado com venda de ingressos, os eventos, né? Tudo, os passes dos jogadores, essa é a indústria do basquetebol, tá? Se você pegar a indústria do basquetebol, a indústria do beisebol e a indústria do futebol americano, juntar as três, elas não chegam a dar o faturamento que dá a pornografia nos Estados Unidos, tá? E qual que é o problema disso, né? Qual que é o incômodo de se ter tanto sucesso com esse tipo de coisa? Porque mais de 90% dos jovens norte-americanos são afetados com isso todos os dias. Isso é pesquisa de órgãos credenciados, tá? Não é da minha cabeça. Então não tem como não falar disso. Por que dos Estados Unidos, João Paulo? Porque os Estados Unidos são um país que investem nesse tipo de coisa, né? Quando que no Brasil vai ter verba para fazer uma pesquisa para falar sobre esse assunto nos jovens, né? Um dia que a gente estiver lá em cima. Então eles têm esse conceito, eles têm recurso, tem muita gente interessada em investir nisso, então não tem como ser diferente. Para quem já tem costume de ler livros que são traduzidos, muito material a gente usa de norte-americanos, tá? Então não tem como fugir desse tema, tá? Bom, o que é então a pornografia? Se a gente olhar na etimologia da palavra, nós temos os vocábulos gregos, né? Nós temos o pornos e tem o grafia, tá? O pornos significa prostituta e grafia é a escrita, é a representação, é a iconografia daquilo que é o assunto, tá? Esse vocábulo pornos do grego, ele é da mesma família de outro vocábulo, que é o da porneuo, tá? Que a gente, né, traduzindo em português vira pornô, né? Esse vocábulo, ele implica em viver de prostituição, tá? Então, a pornografia em si, ela significa isso, você fazer um registro, seja um registro com desenhos, com ilustrações, com fotografias, com vídeos, um registro que seja de um ato de prostituição, tá? Isso é, na essência, pornografia. Existe uma diferença entre pornografia e erotismo. O erotismo, eu tenho acesso a ele a todo instante, tá? Quando eu saio de casa, eu estou dirigindo meu carro, eu vejo um outdoor na rua, eu estou vendo no shopping center, nas vitrines das lojas, eu vejo as meninas nas ruas, andando, né, de maneira erótica. O erotismo não tem como eu fugir dele. Só se eu for para uma ilha deserta, sozinho, só eu e Deus, né? Não tem como fugir disso. Fala, Pierre.
Bem-vindo também você. Olá. Esse é gente boa demais, cara. Gente boa demais comigo. Mas vamos lá. Olha o Rômulo aí também. Fala, Rômulo. Beleza, meu cara? Bom te ver aqui também. Então, o erotismo não tem como fugir dele. Ele está em toda parte. Eu vou ter que viver com ele. É como se fosse o pecado que habita em mim. Não tem como fugir do pecado que habita em mim. Mas a pornografia já é diferente. Tá? A pornografia eu posso decidir se eu vou realmente me alimentar daquilo, se eu vou ter acesso àquilo, se eu quero, enfim, se eu quero me aprofundar naquilo. Tá? Então, não dá para explorar erotismo hoje, a gente tem um tempo muito curto. Vamos falar só desse assunto especificamente, né? Mesmo porque já é um assunto controverso demais, né? Bom, então já falei que é uma indústria muito expressiva nos Estados Unidos, né? Uma indústria bilionária. Um outro fato também que é de conhecimento geral é que gera um vício, gera uma dependência bastante incomum em quem é usuário de pornografia, vamos dizer dessa forma, né? Ela gera uma dependência muito grande, principalmente em quem está sozinho, quem está se sentindo sozinho, né? É uma coisa meio básica, né? Você tá carente, você tende a buscar suprir essa carência em alguma coisa, né? Você não tem alguém, você vai para a internet, enfim, você vai buscar isso em outro lugar ou em outras pessoas, né? Bom, uma coisa também que é muito lembrada por especialistas é que a pornografia, impactando o homem, ela tende a mudar a maneira que o homem enxerga as mulheres, de um modo geral. Tá? Se for um homem casado e ele tiver muito ligado nesse tipo de vício, existem casos do homem chegar a desenvolver ódio pela própria esposa. Tá? Então não é uma coisa legal de você se envolver mesmo estando casado. Né? Às vezes você pode pensar assim, solteiro, casado, né? Poderia ter uma diferença, mas não tem. Na verdade, a meu ver, pode ser até pior, né? Casado. Mas isso é outro assunto. Bom, e já falei aqui também que é usada de uma maneira de suprir uma deficiência emocional, uma maneira de você ter um escape emocional. Tá? A gente pensando assim, não faz muito sentido a gente buscar uma carência de afetividade, uma coisa que é extremamente imoral, né? Uma coisa que é extremamente lamentável de comentar, né? Bom, então a primeira pergunta é essa, né? Por que falar de pornografia? Esse é o contexto. Bom, biblicamente falando, que é o principal desse vídeo, né? Só lembrando para quem está chegando agora, esse material é um material que é desenvolvido para homens e homens cristãos, tá certo? Se você chegou de paraquedas aí, tá vendo um cara falando aí de Bíblia, eu sou cristão, tá? Esse material é feito para quem crê em Deus, para quem busca se desenvolver na fé. Pode parecer um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir, mas aguenta mais um pouquinho, quem sabe você assiste mais alguns vídeos, né? Eu consigo te persuadir pelo Espírito, né? A entrar para o nosso time. Então, biblicamente falando, por que a pornografia é algo que a gente não deve se envolver? Não? Primeiro ponto é aquilo que a gente tratou no último vídeo. A pornografia, ela não provém de fé. E o apóstolo Paulo ensina que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, se não provém de fé, ela está no mesmo balaio do pecado. Tá? Bom, o segundo ponto é que, de maneira alguma, isso pode glorificar a Deus. Né? A Bíblia fala que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Né? Quem que pode dizer que vai se envolver com uma coisa desse tipo para a glória de Deus? É só uma pessoa insana, uma pessoa que não tenha noção nenhuma de Deus, né? Das coisas como são, né? Do ser humano. Bom, outro ponto é que vai contra a nossa santificação pessoal. A Bíblia nos exorta, através de uma palavra de Deus, dizendo o seguinte: olha, sede santos porque eu sou santo. A santidade de Deus é um assunto que é muito bacana, a gente tem um relance, né, de
de quão grande é Deus, quão bom é Deus, quão justo Ele é, né? Isso tudo aponta também para a santidade de Deus. Deus requer santidade de quem se aproxima dEle, de quem se interessa em buscá-lo. Não dá para uma pessoa, por forças próprias, querer se achegar até Deus sem nenhum tipo de informação, nenhum tipo de noção da criação de Deus, né? Paulo fala que nós somos indesculpáveis, né? Porque as obras revelam a criação de Deus, a criação revela o poder de Deus, né? Mas pela nossa própria força nós não conseguimos ter acesso à graça de Deus, tanto é que é Ele que vem até nós através de Jesus Cristo, né? Então vai contra a santificação pessoal. E por último, ela aprisiona o homem. A Bíblia também ensina em um versículo dizendo o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, me é lícito, né? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, quando a gente está numa situação de que nós somos dominados por algo, a gente está em pecado. Porque a gente está dizendo o seguinte: olha, para mim não importa o que Deus tem para mim, tá? Então eu vou viver por minha conta, eu vou fazer o que dá na telha para fazer. Nós somos chamados para uma vida de liberdade, não uma vida de libertinagem, uma vida de desregras, tá? Então realmente a gente vai ficar aprisionado, envolvendo com algo que nos vicia, tá? Esse é um ponto para falar biblicamente sobre isso. Bom, a segunda pergunta para fazer para vocês é a seguinte, né? O que motiva um indivíduo, que leva o indivíduo a testemunhar uma cena de prostituição? É aquilo que motiva o cara a botar os olhos nesse material chamado pornografia, né? O que motiva um indivíduo a botar os olhos nisso? Bom, fazendo um paralelo bem rápido aqui de décadas atrás com o que nós temos hoje no nosso mundo, tá? Na nossa sociedade. É sempre bom a gente voltar um pouquinho, voltar uns 20, 30, 40 anos, para a gente entender para onde a gente caminhou e possivelmente para onde a gente pode chegar se a gente não mudar o nosso rumo, tá? 30 anos atrás não existia internet. 30 anos atrás não existia telefone celular, né? Mas já existia pornografia, né? Então o indivíduo que queria ter acesso à pornografia, ele tinha que ir até a pornografia. Onde é que se achava isso? Quando eu era criança, por exemplo, a gente ia para uma locadora de filmes alugar filmes, né? Na minha época, eu estou com 37 anos já, né? Na minha época a gente alugava filme, a gente pegava umas fitas VHS, uma fita preta, né? Mais grossa, e os filmes eram gravados em fitas. Então você ia na locadora, alugava uma fita, você tinha que ter um videocassete em casa, ligado, uma pancada de fios numa televisão gigante, né? E aí você alugava lá os filmes da época, né? Do Jean-Claude Van Damme, né? Do Arnold Schwarzenegger, né? Eram os artistas da época lá que a gente gostava, né? E na locadora, via de regra, tinha uma parte que era separada, tinha uma parte que as prateleiras eram fechadas, era um negócio meio escondidinho, tinha uma cortininha, tinha uma plaquinha, né? Proibido para menores de 18 anos. Você conseguia ver uma divisão ali, você conseguia ver assim, olha, ali eu não posso ir, né? E, né, todo mundo ia ver para espiar o que tinha lá, né? Porque aquilo que Adão fez, né? O que eu não posso fazer? Por que eu não posso ir lá, né? Mas é lá que eu vou, é lá que eu quero ir, né? E você via lá aquele monte de capas horríveis, né? Muitas coisas obscenas e as pessoas iam para as locadoras, elas alugavam fitas de material imoral, né? Então você imagina um cara, né? Ele chegava no balcão, tinha uma moça atendendo no balcão, aqui ó, vou levar essas 3 fitas aqui de pornografia, né? Então o cara tinha que vencer uma barreira já de ter que falar com uma mulher que ele estava levando um filme pornô para casa. E isso acontecia com muita frequência, né? Então quem não queria ter acesso a esse tipo de vídeo ia para uma banca de revistas, comprava lá uma revista e mesma coisa,
tinha que conversar com o jornaleiro, né? Aqui, eu quero aquela revista, dá aquela outra ali também, né? E levava para casa. As pessoas antigamente, elas tinham essa cara lavada, essa coragem de ir para casa com uma sacolinha, enfim, o material que quisesse levar para casa, né? E hoje a coisa está completamente fora de controle, né? Antes você tinha um referencial de menor e maior que 18 anos, não que isso seja alguma coisa que preste, porque quem inventou isso certamente não tem a obrigação moral de ter princípios cristãos, são coisas da psicanálise, né? São pessoas que são especialistas em crianças, em defesa do infante, e são pesquisas que norteiam esse pessoal a fazer isso, inclusive classificação de filmes. Até hoje você vai no cinema, tem certos filmes, certas animações que tem a restrição. Olha, aqui a partir de 12 anos você pode assistir. Tem pais que mesmo assim levam os filhos mais novos para assistir, dependendo do filme, né? Dependendo do discernimento que o pai tem, ele pode por conta própria assumir isso, tá? E então hoje, o que tem hoje? Hoje a gente tem um negócio chamado smartphone, né? Hoje uma criança tem acesso ao smartphone irrestrito, né? Aprende com os coleguinhas na escola que existe um negócio chamado Google, né? Pesquisa tal coisa, olha que engraçado, né? E aí começa, né? As crianças sendo crianças, né? Então esse pudor, essa barreira, ela acabou. Qualquer um de nós que chegar no Google da vida e colocar lá o que quiser, vai ser bombardeado com conteúdos bem drásticos, com imagens terríveis, com opções de informações que nem adultos gostariam de ter, né? E a gente tem que ter sabedoria para essas coisas, né? Então, hoje, eu me lembro, engraçado, né? Eu me lembro quando a Apple ela lançou o primeiro iPod. O primeiro iPod que a Apple lançou era uma caixinha pequenininha, era menor que um smartphone, tinha uma telinha colorida. Era um charme, né? Quatro botões, uma telinha colorida pequenininha. E aí lançaram, eu lembro que eu acessei o site, eu vi, e aí o pessoal promovendo como se fosse para assistir filmes, né? Trailers de filmes. Aí tinha lá, sei lá, o Homem de Ferro na época, aí tinha um Homem de Ferro lá estampado. Falei, gente, quem que é o idiota que vai comprar um iPod para assistir trailer de filme? Eu não conseguia entender para que servia um iPod, né? Pô, eu assisti um filme, assisti um computador, né? A tela é maior e tal. Aí depois que caiu a ficha, né? Cara, é óbvio que não é para ver filme da Marvel, né? Um iPod, tá? E a coisa vai desenvolvendo. Então chegou o smartphone, que tem tudo, né? Tem algo assombroso e restrito, né? E a gente já testemunhou isso na nossa família. Se às vezes você coloca um desenho para a criança assistir, um desenho do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha está na moda hoje, né? Então, hoje nós estamos em setembro de 2019, o Homem-Aranha está muito na moda hoje, né? O Homem-Aranha acabou de morrer, para quem não sabe, acabei de falar para vocês, tá? Então o Homem-Aranha vai ser o novo Homem de Ferro, né? Então o Homem-Aranha está super na moda hoje, né? As meninas até hoje gostam daquela praga, daquela Elsa do Frozen, né? Então se você colocar no YouTube lá vídeo Homem-Aranha, Elsa, tem vídeos que vai chegar uma hora, presta atenção, vai chegar uma hora que o vídeo vai mudar, vai ter um cara vestido de Homem-Aranha, vai ter uma moça vestida de Elsa, eles vão estar fazendo sexo explícito no meio do vídeo. Isso é muito mais comum do que você possa imaginar, tá? Então, toda essa deturpação, ela vem do quê? Ela vem de algo chamado pornografia, tá? Algo que nasce na gente, que pode germinar, que pode crescer e que você precisa cortar pela raiz, tá bom? Bom, então vamos voltar na Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre os princípios para a gente trabalhar isso na gente, né? Então eu vou lá em Mateus, no capítulo 5, os versículos 27 e 28, é um trecho do Sermão da Montanha, e as Bíblias que nós temos têm subtítulos, né? Apresentando um tema geral daquele assunto, mas esse subtítulo pouco importa, tá? Diz o seguinte, a palavra de Deus, né? Ouvi isso que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela.
né? Então, assim, a gente até hoje, né? A gente vai lendo a Bíblia, vai descobrindo as coisas, mas a gente achava que adultério era você sair com a mulher casada, ou você casado, enfim, e às vias de fato, né? E Jesus, não, pera um pouquinho. O adultério começa lá atrás, ele começa germinando no seu coração quando você olha para uma mulher com uma intenção impura no seu coração. Você já adulterou com ela, no seu coração. E o pecado, a gente tem que lembrar que o pecado está em mim, né? O pecado, ele nasce em mim, ele vai desenvolver em mim, se eu deixar ele desenvolver, ele vai me puxar para baixo, ele vai me puxar para o inferno, né? E aí eu volto para a segunda pergunta, né? O que motiva o indivíduo a testemunhar uma cena de prostituição? Porque isso é pornografia, tá? Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Se você está entranhado nisso, você é um adúltero pela Bíblia. A Bíblia está deixando muito claro para você isso. Olha, você é um adúltero. E o apóstolo Paulo ensina para a gente que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Esse tipo de coisa vai te levar para o inferno no final das contas, tá? Você precisa se livrar desse tipo de coisa e precisa se livrar depressa, tá? Bom, pessoas diferentes podem ter motivações diferentes, argumentações diferentes, desculpas diferentes, mas a palavra de Deus permanece. E a gente tem que prezar pela palavra de Deus, porque ela é a verdade, tá? Bom, então vou deixar para vocês responderem isso. O que te motiva? O que te motiva a presenciar uma cena de prostituição, a testemunhar isso, né? Devia ser um motivo de vergonha para a gente. E hoje, né, com esse isolamento cada vez maior das pessoas, eu lembro que um tempo atrás estava na moda ter televisão no banheiro, televisão na cozinha, televisão no quarto, televisão no canil do cachorro, televisão no jardim, né? O pessoal queria vender televisão, queria vender isso. E muita gente foi nessa onda, né? Vamos colocar televisão em tudo que é lugar, né? E aí o smartphone, ele na verdade, o mercado tem vida própria, né? O smartphone já vai resolvendo essas questões, né? Então, vocês que já são pais, como eu, o smartphone ele pode sumir da tua mão uma hora durante o dia, né? De repente está lá, sumiu o smartphone. Cadê o smartphone, né? Pode estar com o teu filho escondido em algum lugar, vendo alguma coisa que você não deixaria ele ver, tá? E essa tendência de isolamento que nós temos, ela nos deixa numa posição de muito conforto. A gente tende a achar que isso é tudo muito bonito, né? Poxa, eu tenho um aparelho maravilhoso na minha mão, eu tenho acesso a muitas coisas aqui, e quem que vai te ajudar a discernir essas coisas, né? Se nós que somos adultos, às vezes, nos pegamos vendo coisas inapropriadas, não precisa chegar, né, na pornografia, mas a gente se pega, às vezes, vendo um material, vendo um conteúdo inapropriado, quem me dirá uma pessoa mais jovem que a gente, né? E aí, vamos voltar, né? Vamos voltar mais uma vez à questão ali da maneira como a gente enxerga a esposa, a mulher, né? Vamos escalonar isso aqui em vários tipos de homens, né? A gente tem um homem jovem, um homem que ele é solteiro, ele não namora ninguém, né? Ele tem carência, então ele tem a desculpa, olha, eu vou me envolver com esse tipo de coisa porque isso vai suprir uma carência minha e eu não vou ter que me relacionar com menina nenhuma, né? Eu resolvi comigo mesmo o meu problema, né? Aí o cara agora está namorando, né? Aí a namorada, né? A namorada de igreja, né? Uma menina séria, uma família da igreja, né? Então, poxa, eu vou ter que usar alguma coisa de escape, porque, tô namorando, cara, né? Tá tudo à flor da pele, né? Não consigo nem... Tem que tomar só banho frio todo dia, né? E aí... Não, então vou usar algum material para mim, uma forma de escape, né? Aí você fica noivo, né? Você já fica louco, né? O cara tá noivo agora... E aí você casa, né? E a gente sabe de relatos aí de muitos casais com problemas gravíssimos no matrimônio, porque o cara, por exemplo, ele não consegue sentir prazer com a mulher, né? A pornografia ela tomou de tal forma a mente dele que virou um escape. E às vezes ele começa a enxergar a mulher como um escape daquilo que para ele já é natural. Olha que absurdo, né?
você está tão envolvido numa prática pecaminosa que a sua esposa virou seu escape. Então, as vertentes que isso pode dar são terríveis, né? E aí, vamos lembrar, se eu sou um homem, se eu sou um marido, se eu sou um pai, e eu creio na Bíblia, e eu sei o chamado que Deus tem para mim como sacerdote do meu lar, e se eu for um sacerdote, né, do meu lar, e aí vamos personificar de novo aqui, a gente tem de achar que o sacerdote é o pastor, é o padre, é o bispo, né? Mas eu sou o sacerdote da minha família, né? Tem cabimento um pastor, um padre viciado em pornografia? Né? Você iria numa igreja sabendo que o cara é viciado em pornografia? Eu não iria. Porque a Bíblia manda a gente dar autoridade e honra para o nosso pastor. Você vai honrar um cara que está com um vício terrível? Você não vai, né? Só que esse cara, na sua família é você. Esse cara sou eu na minha família, tá? Então, presta muita atenção nisso. Isso é muito sério, tá? A gente tem que começar a erradicar certas coisas da nossa vida. Isso tem que começar o quanto antes, porque quanto mais você demorar, a tendência vai ser de piorar cada vez mais, ser mais drástico esse corte. E a segunda parte, né, do que a gente vai falar hoje, já encerrando, tá, gente? Sobre a masturbação, né? Por que masturbação vem logo após isso? Porque se eu tenho uma motivação genuína para buscar uma imoralidade, pornografia, eu tenho que ter um fim para isso, tá certo? Ninguém assiste um vídeo de pornografia e vai dormir, né? Assiste um vídeo de pornografia e vai escovar os dentes. Isso não existe, tá certo? Então, se o fim para isso é o meu próprio prazer, se eu estou sozinho, eu peco porque isso não provém de fé. Se eu sou casado, o meu pecado chega a ser maior, né? Porque eu não podia estar fazendo isso, porque o meu corpo não pertence mais a mim. A Bíblia fala que o meu corpo pertence à minha esposa, e o corpo dela pertence a mim. Eu não tenho direito sobre o meu corpo mais. E aí Paulo, no segundo momento, fala, eu vou fazer dos meus membros, que são membros de Cristo, membros de prostituição, né? Porque se eu creio que eu sou um servo de Cristo, como a gente falou no último vídeo, no sentido mais literal do grego, né? Um servo totalmente dedicado, quase que um escravo, então os meus braços, as minhas pernas, elas não são mais minhas, não são mais meus. E eu só vou viver o que Cristo quer de mim quando eu deixar com que o Espírito Santo de Deus faça a obra por completo na minha vida. Tá? E aí, entrando em masturbação, não tem como não entrar nisso, né? Quais referências bíblicas a gente poderia ter para isso? A gente tem princípios bíblicos, né? A gente tem que o Antigo Testamento ele foi escrito para um povo hebreu, era um povo que todos os homens eram circuncidados, né? Para quem não sabe, um homem circuncidado dificilmente vai conseguir se masturbar, né? Eu já vi testemunho de homens circuncidados não cristãos que começaram a buscar técnicas para recuperar a pele para que eles pudessem se masturbar, porque eles acreditam que isso foi tirado deles sem o consentimento deles, né? Então, você não vê tanta referência disso, né? Fora que Deus, a gente tem que lembrar o seguinte, gente, Deus, ele não é um sanguinário, Deus não é um cara que vai gastar saliva para falar abominações na palavra dele. Tem coisas que a gente não precisa falar, tá? Tem coisas que já estão subentendidas, ela já existe quase que um consenso que isso aqui não é legal, isso aqui não se faz, tá? E na segunda parte desse mesmo trecho de Mateus, capítulo 5, os versos 29 e 30, né? Para a gente bater o martelo nessa questão, tá? E diz o seguinte, a palavra de Deus, né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Presta atenção, isso aqui é Novo Testamento, isso é Jesus falando, né? Então o pessoal que fala que Jesus é só graça, né? Tem gente que poderia ouvir esse versículo e falar assim, isso aí é Antigo Testamento, isso é lei, isso é Moisés. Não, isso aqui é Jesus falando, né? No Sermão do Monte. Então presta atenção.
Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Ou seja, joga para longe de você o teu olho. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus já começa alertando, olha, o que você bota teu olho pode te levar para o inferno. Tá? E vem o versículo 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Né? A mão direita aqui, gente, tem que traduzir para vocês? Eu acho que não. Né? Porque a mão direita é o quê? A mão direita é o fim que vai me levar se eu alimento a minha alma com os meus olhos. É muito básico isso, tá? Isso que está falando de masturbação, tá, gente? Então, pô, João, mas você não conhece a minha vida, né? Você não sabe por que eu passo. Olha, eu sou homem também, passei por todas as fases que o homem passa e eu posso dizer que, pela ação do Espírito de Deus, todos nós podemos ser libertos disso. Todos nós, tá? E a gente precisa ter as nossas vestes brancas, a gente precisa limpar nossas mãos das coisas mais básicas. Tem gente que está querendo conhecimento profundo de teologia, que quer mergulhar no Espírito de Deus, né? Quer tocar nas vestes de Jesus, mas não sabe nem as coisas mais básicas, não chegou a tomar uma decisão das coisas mais básicas. Tá? Vamos lembrar que Deus é santo, né? Que Deus é puro, Ele requer santidade da gente. Tá? Bom, deixa eu dar uma passada aqui de olho nas mensagens. Estou vendo aqui, muita gente entrou, meu pé de oliva, polêmico mesmo, né? Muito bem. Joãozinho, Pierre, isso é uma peça rara, cara. Joãozinho, estou contigo e não abro. Estou contigo também, cara. A Valkyrie e o Pierre trocando elogios, é muito engraçado, né? Minha anja. Os meninos já estão dormindo, viu? Coisa boa, Valkyrie. Bom, conversa na live, bom encontrá-las por aqui. Paulinha, tudo de bom demais. Grande abraço, vamos palestrar sobre esse tema na escola pública onde eu trabalho. Então, Paula, bacana, né? Espero que você tenha sido edificada com o que foi falado aqui hoje. Vai preparada, tá? Porque as pessoas que costumam falar sobre esse tema, principalmente em escolas públicas, elas nem sempre são as mais capacitadas. Então, faz uma triagem, depois se você puder, se você tiver filhos estudando lá, chega em casa, conversa com teus filhos, tá? Faz aquilo que só os pais conseguem fazer. Ó, o Cris entrando aí também. Fala, Cris. Beleza, brother? Bom, a Paula também. Me lembro muito bem disso quando eu era criança. Era um canto fechado. A coisa hoje está realmente fora do controle, né? Ó, o Gleidson também. Tudo muito disponível. Quando éramos crianças e adolescentes, era muito difícil ver uma revista de mulher nua. Hoje está muito fácil de ver vídeos. Isso, pois é, Pedro. A gente tinha muita dificuldade para ver, né? E tudo muito fácil, legal. Já passei por isso, eu conto, é difícil. Lembro que existia uma expressão do colégio de 10, 12 anos para praticar esse ato, como se quem não fizesse fosse menos homem. Cara. É uma bênção quando você faz parte de um grupo, faz parte de uma igreja, e que existe esse discernimento. Você desde jovem já começa a ter esse discernimento, né? E, enfim, é isso para hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença de vocês e lembrando, né, que pela graça de Deus, pelo poder de Deus é que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E quanto mais cedo você conseguir ter esse discernimento, melhor vai ser a sua qualidade de vida com Deus. A gente vai dar testemunho melhor, nós teremos orações respondidas, a gente vai ver o agir de Deus na nossa casa, né? E, enfim, todas as bênçãos que Deus tem para um homem, né? Especialmente para o homem. Agradeço a presença das meninas também aí, ao vivo, tá? Se puderem compartilhar com os homens, vocês são muito bem-vindas, tá? Obrigado, viu, Fernanda? Obrigado, você foi muito boazinha comigo. E fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe vocês, os guarde, os governe, os ilumine. Tudo de bom? Beijo para todos.